Tem jogador que nunca sai do imaginário do torcedor. O tempo passa, o futebol muda, os clubes mudam, mas alguns nomes ficam ali, rondando a memória, esperando qualquer brecha para voltar ao debate. Basta uma movimentação de bastidor, uma conversa atravessada e tudo volta à tona como se fosse ontem. Hoje a gente vai destrinchar exatamente isso, o que aconteceu de verdade, o que foi colocado na mesa, quem tomou a decisão final e por que essa história acabou antes mesmo de virar uma novela pública. Antes de seguir, já se inscreve no canal. Ao longo desse vídeo, você vai entender o cenário completo, o momento atual do jogador, o peso do passado, surgimento de uma possibilidade de retorno e, principalmente, o motivo pelo qual tudo isso foi interrompido. Foi uma escolha pensada dentro de um projeto maior. O ponto de partida é o presente. Hoje, o momento de Paulo Henrique Ganso é bem diferente daquele meia que dominava o jogo no ritmo que ele queria. O futebol acelerou, os espaços diminuíram e o Fluminense passou a exigir outro tipo de comportamento dentro de campo. Ganso ainda tem qualidade, visão e passe, mas o contexto ao redor mudou bastante. No time atual, ele já não é mais o dono do meio-campo. Passou a dividir espaço, perder protagonismo e ser utilizado de forma mais pontual. Em alguns jogos, entra, em outros, começa no banco e, em muitos momentos, deixa de ser prioridade. Não é uma queda brusca, mas é um sinal claro de que o ciclo já não é o mesmo. E quando o jogador percebe isso, começa aquela reflexão silenciosa. Até quando vale seguir assim? Qual é o próximo passo? Encerrar a carreira nesse papel ou buscar um ambiente onde a história já foi escrita e poderia ganhar um novo capítulo? É aí que o Santos volta a fazer sentido na cabeça de Ganso. Não apenas como clube, mas como símbolo. Foi na Vila que ele virou referência. Foi ali que o futebol dele encontrou espaço, torcida e identidade. Libertadores, protagonismo, jogos históricos, tudo isso pesa. Não como nostalgia barata, mas como memória viva. Essas coisas não aparecem de uma hora para outra. Elas surgem em conversas de bastidor, em contatos indiretos, em sondagens que não chegam ao público. A ideia de um retorno não nasce de uma manchete, nasce de um contexto. E esse contexto existiu. Dentro desse cenário, o nome de Ganso foi oferecido ao Santos pensando na temporada de 2026. Nada de proposta oficial, contrato na mesa ou anúncio bombástico. Foi uma consulta, uma abertura de diálogo. Algo do tipo, faz sentido pensar nisso? A diretoria ouviu, avaliou, pesou prós e contras, olhou idade, momento, encaixe e principalmente o planejamento esportivo. Porque hoje, diferente de outros momentos da história, o Santos tenta agir com mais critério nesse tipo de decisão. E aí a conversa chegou onde sempre chega, na comissão técnica. E foi ali que a história praticamente se encerrou. Juan Pablo Vojvoda foi direto. Dentro da ideia de jogo que ele imagina para o Santos, Ganso não se encaixa. Não é uma avaliação emocional, nem uma crítica pessoal. É leitura de futebol. O modelo pede intensidade, pressão, mobilidade e ocupação constante de espaços, características que não conversam com o que Ganso oferece hoje. Quando um treinador tem convicção no projeto, esse tipo de escolha precisa ser firme, mesmo que envolva um nome pesado, um passado vitorioso e um apelo enorme com a torcida. E foi exatamente isso que aconteceu. A possibilidade foi descartada antes de virar negociação, sem alarde, sem ruído externo e sem desgaste público. No fim das contas, essa história revela muito mais sobre o momento do Santos do que sobre o jogador. Mostra um clube tentando se guiar por projeto, por ideia de jogo e por planejamento, mesmo sabendo que isso pode gerar debate, divisão e crítica. Agora fica a pergunta que inevitavelmente sobra para o torcedor. O Santos fez certo ao virar a página ou perdeu a chance de um reencontro simbólico daqueles que marcam época? Quero saber o que você acha. Comenta aí e segue com a gente.